Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal. Sempre uma alegria muito grande contar com a sua presença. Você que está chegando aí já aproveita para dar o like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Hoje, na nossa conversa de hoje, a gente vai entrar no sobrenatural aí. Um sobrenatural que se torna real porque a gente viu que não só eu falei 2 meses antes o que ia acontecer com o ex-presidente Donald. Falei com base em análise de cenário, não falei com base em análise de nada sobrenatural, mas teve um cidadão norte-americano que ele falou com 4 meses de antecedência com base numa revelação sobrenatural. E a revelação dele foi muito mais precisa do que eu falei, porque ele disse, inclusive, onde iria trazer ali o impacto no ex-presidente Donald. Ele falou ali na questão da orelha, inclusive, tá? Então, muito importante aí você ver esse detalhe. Realmente foi uma parada muito detalhada, beleza? Então, queridos, a gente vai fazer um comentário hoje, porque esse cara que falou com esse nível de detalhe 4 meses antes, tá? Ele voltou falando mais coisas, falando mais novidade. E aí a gente vai ficar de olho aberto, né? Porque quando o cara acerta um negócio desse, a gente continua olhando, falando, peraí, vamos ver se o negócio realmente vai acontecer ou não, tá? Muito obrigado a todo mundo aí que tá falando que o podcast lá no Inteligência Limitada tá incrível, tá? Glória a Deus por isso. Aproveitem, muito conteúdo, 3 horas e meia de conteúdo exclusivo para vocês, ok? Então, queridos, a gente vai falar dessas profecias, vamos falar do que está acontecendo na Europa, vamos falar dos jogos lá que estão acontecendo na França, vamos falar do Oriente Médio, vamos falar do que está acontecendo aqui do lado também, Caracas, beleza? Aqui do Imaturo, né? O Nicolau Imaturo. Vamos falar sobre Imaturo também, tá? Então, muito importante você que está chegando, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha para ver se a sua inscrição está ativa, porque a gente agora está vendo aí que a plataforma faz umas peripécias e tira a sua inscrição, né? Então, mesmo você que já é inscrito há um tempão, dá uma olhadinha aí, vale a pena, porque a plataforma faz essas malandragenzinhas de tirar a inscrição das pessoas, o que é um lactobacilo, né? Um vacilo aí, mas a gente vai continuando aqui. A Dibrinha tá falando, a cada 1 minuto de conversa você cita 37 livros. Como faço para ler tudo? É difícil realmente ler tudo, tá? Mas eu gostaria de aproveitar que ela falou isso e falar para vocês que lá na minha livraria a gente tem alguns lançamentos incríveis, tá? A gente tem o Mínimo sobre Gramsci, sensacional. A gente tem um livro só sobre a agenda do Jorginho. Você conhece o Jorginho, Soro Fisiológico? Dá uma olhada lá, tá? E a gente tem um livro maravilhoso que todo cristão precisa ter para saber defender a sua fé, como está escrito em 1 Pedro 3,15. Esse aqui, o Manual Politicamente Correto do Darwinismo, do Design Inteligente, do Jonathan Wells. Sensacional esse livro, tá bom? 3 dicas aí para vocês de livros novos lá na nossa livraria. A gente está com uma promoção enorme na livraria, inclusive os meus livros, se você não tem ainda, aproveite para você adquirir, tá? Tem muita gente que fala assim, Daniel, amo seus conteúdos. Aí eu falo, poxa, você ama meus conteúdos? Você já tem meus livros? Não, não tenho teus livros ainda não. Eu falo, poxa, se você gosta dos meus conteúdos, você precisa ter os meus livros. E a melhor momento para você ter os meus livros é agora, quando a gente arruma essas promoções, tá? Vejam só, o Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico, 50% de desconto. Um livro de R$53 por R$26,45. Nesse livro aqui, o pessoal pergunta assim, olha só, Daniel, como é que você passou de um cara que com 18 anos nunca tinha lido nenhum livro para uma pessoa que é apaixonada por livros? Tá nesse livro aqui. Nesse livro, A Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico, eu explico tudo isso, como é que eu saí de um cara que com quase 20 anos nunca tinha lido nenhum livro e me transformei num amante da leitura, tá? Além disso, você tem aqui o Manual de Sobrevivência Conservador no século XXI, 47% de desconto, saindo de R$37 por R$19. Tem que aproveitar, é só acessar livraria.daniellopes.com.br. Um dos meus clássicos aqui, tá? Que é fundamental, todo mundo que lê gosta demais, graças a Deus.
46% de desconto no A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. Um livro de R$ 80 saindo por 43. Eu tenho o meu pequenininho aqui também, o meu mínimo, né? O mínimo sobre o Manifesto Comunista. Esse aqui, ó, ele tá saindo com 48% de desconto de R$ 22,90, R$ 23 por R$ 11. Tem que aproveitar, tá? Deixa eu já falar dos meus livros de estudos bíblicos. Davi, o Homem Projetado por Deus, descontão também. Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, descontão. E tem um outro aqui, deixa eu pegar aqui, tá? Ficou meio escondidinho aqui, ó. Esse aqui é fundamental para você entender o que está acontecendo no mundo hoje. Eu consegui um descontaço para vocês, tá? Esse livro aqui tá 47% de desconto. Os Estados Unidos e a Ordem Internacional Nova, de R$ 90 por 46, 47% de desconto, tá? Agora que você que gosta do sobrenatural, você que gosta de essa ideia de sociedades ocultas, né, e do grande plano para dominar o mundo, temos o lançamento do Malachi Martin, O Último Papa, 36% de desconto. Um livro de R$ 160, saindo por 102, você vai economizar R$ 60 praticamente. Esse aqui é fundamental. Esse é de um insider do Vaticano que descobriu um plano maligno para tentar destruir o Vaticano e trazer a Ordem Internacional Nova. E do mesmo autor nós temos ali Reféns do Demônio, que são 5 casos de possessão e exorcismo, também do Malachi Martin, que era um dos exorcistas lá do Vaticano. Sensacional! Aproveite aí, livraria Promoção da Novidade, né? A minha equipe colocou lá Promoção da Novidade na Livraria Daniel Lopes. É só você acessar livraria.daniellopes.com.br. Para quem está no Instagram, eu não consigo botar o link, mas é fácil, é só botar Livraria Daniel Lopes com Z lá, que você acha facinho, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, tem uma galera dando uma moral aqui pro canal. A Mônica Dares. Daniel, você é um dos caras mais antenados do YouTube, obrigado por compartilhar tanto. E o podcast do Inteligência, o que foi aquilo? Sensacional. Muito obrigado, Mônica, tá? Deus abençoe vocês. E eu digo para você, se você gosta desse conteúdo que eu abordei lá no Inteligência Limitada, você vai gostar demais do conteúdo que eu trago na Arca. Na Arca a gente entra profundo no Paranauê, a gente entra profundo ali nas doideiras do mundo espiritual. Dentro da Arca a gente tem umas aulas, por exemplo, Aleister Crowley e a Ordem Internacional Nova. Uma aula que a galera ama, tá? Então, fundamental, o link para você assinar a Arca, que é minha plataforma ali de conteúdos exclusivos, onde a gente mergulha profundo. O link tá aqui no chat, o link tá na descrição do vídeo, o link tá no Instagram aí, da Arca, tá na descrição do meu perfil, tá bom? Obrigado a todo mundo aí que tá ajudando aí. A Tatiana tá perguntando, sua livraria é livraria.daniellopes.com.br? Exatamente, tá bom? Mas é mais fácil, você pode colocar no Google assim, Livraria Daniel Lopes com Z. E você já acha, se você botar isso no Google lá, você já acha na hora a minha livraria, tá bom? Vamos para o nosso conteúdo de hoje, então? A pergunta que fica é, quais são essas 3 profecias que o rapaz lá americano trouxe, as profecias novas, ok? Vou contar para vocês agora. A gente tem que entender que essas 3 profecias vieram do mesmo cara que previu a situação lá do ex-presidente Donald, dia 13 de julho. Ele previu com 4 meses de antecedência, inclusive falando do detalhe da orelha. E ele também disse que quando o ex-presidente caísse no chão, ele oraria a Deus e se converteria de verdade, tá? Foi o que ele falou na época. Agora a gente vai entrar nas profecias novas. Antes de entrar, eu só gostaria de convidar, a gente tem 1.500 pessoas que não deram like. Fica o convite para você dar o like. Mais uma vez, quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo, continua recomendando para você. As coisas mais importantes para você que gosta do meu conteúdo é dar o like e se inscrever no canal, beleza? Então, quero agradecer aí também a Yara Carvalho, falando que é o canal preferido dela, falou que já está aficionada pelo conteúdo. Glória a Deus por isso, tá bom? Fica o convite para você estudar com a gente na Arca, já que você gosta dos nossos conteúdos. Primeira visão que o americano teve. Ele disse que ele viu, agora preste muita atenção que eu vou entrar no conteúdo quente. Ele viu uma mulher loira com um penteado estilo French twist, sabe aquele penteado bonitão assim, que a mulher bota o cabelo para trás e dá uma encaixada atrás assim? Uma coisa super refinada? Esse é o French twist, tá? Então, ele numa visão espiritual, lembrando que isso é uma visão espiritual, ele viu uma mulher loira com um penteado French twist e um vestido de baile, descendo as escadas de um resort, e essa mulher, com essa tipologia, com esse aspecto, tentaria
tirar a vida do ex-presidente Donald, tá? Foi a primeira visão que ele teve, ok? Vamos ficar de olho nessa mulher. Vamos ficar de olho aí, tá? Uma mulher loira com um penteado French twist, com um vestido de baile, descendo escadas num resort, tentaria tirar a vida do ex-presidente Donald. Vamos ficar de olho nessa mulher misteriosa aí, tá? Segunda visão que ele teve, ok? Lembrando que isso aqui são visões espirituais, é piração, mas a gente está aproveitando para falar e ficar de olho, né? A gente sabe que é gato escaldado, né? Já fica ali já, né? Ninguém quer escorregar 2 vezes na mesma casca de banana. Então vamos lá. Segunda visão que ele teve: 3 meliantes de alta periculosidade internacional entrando nos Estados Unidos pelo estado americano do Arizona, entraram recentemente, e ele disse que Deus pediu para ele alertar o povo de que essas 3 figuras estariam planejando uma grande ofensiva local contra os norte-americanos em território americano. Ele falou que viu 3 homens, um líder, que era um barbado mais assim, mais fortão, né, mais corpulento, e outros 2 mais magrinhos, também barbados, e que estavam dando apoio para ele, ok? E aí, além desses 3 que fariam ofensivas contra os Estados Unidos, ele viu vários outros que já tinham entrado antes nos Estados Unidos e estavam ali apenas esperando uma ordem para começar uma ofensiva, tá? E essas pessoas, ele falou que eram muitas, é como se elas estivessem como formigas embaixo do solo. E aí, quando deram a ordem para eles começarem as ofensivas, eles saem do solo como formigas, tá? E isso aí é aquilo que se chama de células dormentes. Você já ouviu falar em células dormentes? O que é célula dormente? Célula dormente é um cara que é mandado para um país para fazer alguma coisa contra aquele país, mas ele fica lá, o seguinte, a ordem é o seguinte: fique lá, se misture na sociedade, arrume um emprego, constitua a família e por aí vai. Depois fica ali já misturado com a cultura daquele país. Quando a gente der o ok, você faz o que a gente combinou, tá? Obrigado, Armando, aí, falando que a live de Inteligência Limitada foi sensacional. Ele falou que a gente poderia trazer algo sobre sociedade vril e tal, os poderes, né, da primeira metade do século XX. Seria super legal, parabéns, muito obrigado. Eu tenho vídeos aqui no meu canal sobre isso, é só você pesquisar, tá? A gente falou, tem vários vídeos legais pra caramba. Agora, lá na Arca a gente fala muito sobre isso, tá bom? Então o link da Arca tá aí embaixo, vem estudar conosco, preço promocional aí pra você. Inclusive, pessoal, na Arca você tem acesso a mim, tá? Na Arca a galera manda pergunta ao vivo, na Arca o pessoal manda pergunta por escrito, eu respondo tudo, até perguntas assim de conselhos pessoais e tal, tá bom? Então, o Thiago, obrigado, Thiago Pai, falando, você é um erudito, estilo nerd e melhor de tudo crente, top, valeu, glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus sobre isso. Então, pessoal, essa segunda visão são 3 caras que ele chama de generais dos meliantes internacionais, pessoas da alta periculosidade internacional, que entraram nos Estados Unidos recentemente pelo Arizona e estão ali preparados para fazer ofensivas contra os americanos, além das células dormentes, que são várias pessoas que estão espalhadas há muitos anos nos Estados Unidos ali, como formigas sairão do chão na hora que derem a ordem para começar as ofensivas, tá? E aí ele diz que essas formigas farão uma série de ofensivas tão recorrentes, tão frequentes, num volume, numa quantidade tão grande que isso vai assim deixar o povo americano desnorteado. Eles vão ficar sem chão, eles vão ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo, ok? E isso, até aqui o que ele está falando soa muito parecido com o filme O Mundo Depois de Nós. Se você ainda não assistiu o filme O Mundo Depois de Nós, assista, porque é fundamental ali, porque o filme O Mundo Depois de Nós, lembrando que ele foi produzido pela High Ground Productions. High Ground Productions é aquela produtora do casal Obama, beleza? E aquele filme ali é um doutorado em programação preditiva, tá? Se você não sabe o que é programação preditiva, eu vou dar uma dica para vocês. Um dos poucos conteúdos que tem em português tá no meu livro aqui, ó, A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo. E programação preditiva é o capítulo 4, página 23. Inclusive, esse capítulo, eu não sei se você conhece um rapaz super simpático chamado Caio Coppola. Você já ouviu falar no Caio Coppola? Coloca aí para mim aí. Número 1, se você já ouviu falar no Caio Coppola, e número 2,
se você nunca ouviu falar no Caio Coppola. Coloca aí para mim. Por que eu tô falando sobre isso, sobre o Coppola, tá? Já vou ler o seu nome aí, só um segundinho. O Coppola, numa época que ele estava trocando de emissora, ele começou a fazer um trabalho online muito interessante e ele começou a convidar várias pessoas para escreverem artigos para um portal dele. E ele me convidou. Eu não sei se você sabe, né, mas eu tive uma participação em 2022 lá no Pânico na TV junto com o Caio Coppola, foi bem legal, né? Ele falou coisas bem legais de mim, falou que quando ele quer saber de economia, ele vê o meu material e tal. Então, obrigado a todos que responderam aí. É gente pra caramba. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo. O meu objetivo sempre aqui é falar o nome de todo mundo, tá? Vou tentar ler rapidão para falar o máximo possível. A letra tá um pouco pequena aqui, tá difícil de ler, mas pera aí, ó. Vamos lá. Elker Camilo falou. Vou falar todo mundo que conhece o Coppola, tá? Inclusive o Coppola teve recentemente lá no Inteligência Limitada também, ó. Elker Camilo, B. Maria, Ivoneida, Klaus, Leonardo, Thiago, canal Sofia Golfeta, nossa amiga aí, aluna da Arca, canal do Pedrão, André, Luiz, S. Amor, Fabiano Bezerra, Maria J. Douglas Campos, Fabiano Bezerra, Fabiana Pereira, Floriano Jefferson, Hermes Vaz, Kátia, Lenilza, Vinícius, Kaline, Barbas, Sami, Yara Azevedo. Obrigado a todos que responderam, tá? Gilberto, obrigado a todos vocês. Por que eu tô perguntando do Caio Coppola? Porque o Caio Coppola é um amigo meu, né? E a gente, quando ele me pediu para escrever um artigo lá para o Conexão Coppola, que ele estava fazendo o projeto dele, eu escrevi um protótipo desse artigo aqui, ó. O artigo que eu escrevi para o Caio Coppola virou o capítulo 20, o capítulo 4 do meu livro À Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, que tá com descontaço lá. Deixa eu lembrar aqui quanto que tá de desconto para quem chegou depois, ó. Meu livro À Beira do Abismo, que é poxa, eu fico muito feliz, todo mundo que lê diz que ama. Ele tá 46% de desconto, saindo de R$80 por 43. O capítulo 3 desse livro aqui, na verdade capítulo 4, tá vendo aqui? Programação preditiva, propaganda em tempos de crise. Esse capítulo, ele foi criado a partir de um artigo que eu escrevi para a Gazeta do Povo, tem a data aqui, ó, dia 11 de maio de 2021. Esse é um dos poucos materiais sobre programação preditiva que existem em português, tá? Tá aqui no meu livro. Então, esse artigo foi originalmente um artigo que eu escrevi para o Conexão Coppola. O Caio Coppola pediu para eu escrever lá para o portal dele, beleza? Tá nesse livro aqui. Por que eu estou falando disso? Porque programação preditiva é o que tá no filme Mundo Depois de Nós e, na verdade, aquilo ali é um doutorado de programação preditiva. Você precisa saber o que é programação preditiva e você precisa assistir o filme O Mundo Depois de Nós, que está lá na Netflix, tá bom? Então, pessoal, o que esse americano está falando até aqui tem tudo a ver com o filme O Mundo Depois de Nós, porque começa assim, uma série de ofensivas acontecendo nos Estados Unidos, cai uma ofensiva cibernética, cai a internet, cai a eletricidade, caem as comunicações, acaba a luz, acaba a água, transporte, né, caos total, mas tudo operação de bandeira falsa para enganar os americanos, colocando a culpa nos coreanos do norte e a culpa nos iranianos, mas tudo lorota, uma própria ofensiva interna dos Estados Unidos, beleza? O André Castro está falando, Daniel, fala a verdade, você é um viajante do tempo, só pode. Eu não sou viajante do tempo, mas quando você tem um certo volume de leitura, você consegue prever para onde as coisas estão indo. Quando você conhece história, você consegue prever para onde as coisas estão indo. Por quê? Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado, mas quem conhece história consegue prever, porque a história se repete, as coisas são iguais, ok? Tudo que a gente está vendo acontecer no mundo hoje já aconteceu várias vezes muito parecido, tá bom? Então, ele falou sobre isso. E além disso, agora chega uma parte mais sinistra aí dessas novas profecias que esse americano falou, tá? Ele fala sobre 2 prédios que ele viu. E isso lembra o que aconteceu em 2001 em Nova York, tá bom? Vou só tomar um golinho de água, enquanto isso gostaria de convidar aí. A gente tem 2.000 pessoas que não deram like ainda. Aproveita aí enquanto eu dou um golinho na água aqui, dá um like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você tá gostando e continua recomendando para você, tá bom? Dá um like aí enquanto eu tomo uma aguinha aqui, só um segundinho. Então, o cidadão lá, o americano, ele disse que ele viu 2 prédios e um desses prédios, ou ambos os prédios, pareciam com a torre do ex-presidente Donald.
Você sabia que o ex-presidente Donald, ele tem ali uma torre lá em Nova York? Você sabe disso, né? Que ele vem do mercado imobiliário, ele é dono de vários imóveis, né? E ele tem a torre do Donald, né? E aí ele viu um prédio semelhante a essa torre do Donald, mas ele disse que não sabe precisar se esses prédios que ele viu estavam em Chicago ou em Nova York, tá? Então ele não sabe. A gente não sabe se ele está falando de algo ali de Nova York ou de Chicago. Chicago, inclusive, eu vou falar um negócio legal aqui para você que gosta do Paranauê, tá? Você que gostou daquele episódio sobre sociedades ocultas lá no Inteligência Limitada. Você sabia que lá em Chicago existem várias sociedades ocultas ali? Que além de Nova York, Chicago também é um local recheado de grupos ocultos, grupos esotéricos. E além disso, a própria arquitetura da cidade de Chicago, assim como a de Nova York, denota muitos conhecimentos ali de geometria sagrada, de arqueometria no sentido esotérico, e também de megalopolimancia, que é você construir uma cidade que é um portal para o mundo espiritual, seguindo aquele princípio hermético, né, do Hermes Trismegisto de as above, so below, assim no céu como na terra. Ou seja, os prédios construídos por esses caras que têm esse conhecimento esotérico, eles replicam estruturas que existem nos astros, para conectar a força dos astros com a força aqui na Terra, para conseguir sugar, fazer a puxar essa força e trazer à tona ali algum poder, alguma verdade. Lá na cidade de Chicago, tem uma torre chamada The John Hancock Tower. E essa torre aí, ela é muito estranha, porque é uma torre toda escura, tá? E essa torre, lembrando a torre escura, né? É nome de dois livros interessantes, né? Que é um livro do Stephen King e um livro do C.S. Lewis. E o do C.S. Lewis é o volume 4 da trilogia cósmica. O C.S. Lewis tem uma trilogia cósmica, que são 3 livros, mas tem um 4º livro que ele fez depois chamado A Torre Escura. E A Torre Escura também é o nome de um livro do Stephen King, né? Que são 2 autores que eu gosto demais. Então, a John Hancock Tower... Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa torre aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu iPad. Vamos ver se ele tá com... Como é que a gente tá de bateria aqui? Estamos de bateria. Tá, aqui tá... Agora eu improvisei, tá, pessoal? Não tava no script, mas, pô, isso aqui tô dando um up aqui para você que gosta desse assunto, tá? Agora eu desviei do foco aqui, mas você que gosta de saber a verdade, você que ama o conhecimento, você vai gostar. E não vai gostar pouco não, você vai gostar muito, tá? Porque vai fazer sentido o que eu vou falar para vocês, ok? Tô abrindo aqui John Hancock Tower. Chicago, já achei a imagem, tá? Vamos abrir aqui. Então tá aqui, ó. Peraí, deixa eu salvar a imagem para ela abrir mais bonita. Só um minutinho aqui para abrir bonitona aqui, ó. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? O pessoal diz. Então vamos lá. Aqui, ó. Tá aqui para vocês a John Hancock Tower. Já que a gente está falando de Chicago. Chicago é uma cidade altamente esotérica. Essa torre, você pode perceber que, ao contrário dos prédios ao lado, não é uma torre reta, não é um retângulo. Na verdade, essa torre é um trapezoide. O que é um trapezoide? É uma pirâmide sem a ponta de cima, ok? E lá em cima tem 2 antenas gigantes. E eu vou te perguntar, não parece um chifre isso aqui? Essas 2 antenas em cima não parecem um chifre? E aí, pessoal, e se eu disser para você que as pirâmides do Egito não são pirâmides, elas são trapezoides, ok? Aquelas pirâmides que os incas e maias também usavam, naquele filme maravilhoso do Mel Gibson, Apocalipto. Você já viu esse filme, Apocalipto? Assista, meu amigo, tu vai aprender muito de mundo espiritual e muito também de escatologia, que é o estudo do final dos tempos. Essa torre John Hancock Tower, ela não é uma torre normal, ela é um trapezoide.
E esse trapezoide sem a ponta de cima é uma estrutura geométrica e arquitetônica muito sagrada dentro do esoterismo, ok? Tem gente perguntando como é que faz para participar da Arca. O link tá aí. Vou pedir pro meu amigo Dionei aí colocar, tá? Então, qual é o detalhe? As pirâmides são trapezoides. As pirâmides no mundo inteiro. As pirâmides ali as pirâmides do Egito, da América, da Ásia, da Europa, são trapezoides. O trapezoide é uma forma ancestral de geometria sagrada de pessoas que acreditavam que certas formas geométricas e estruturas arquitetônicas funcionariam como portais para dimensões espirituais. Talvez esse é o grande conhecimento que é guardado pelas sociedades secretas, ok? O conhecimento de como usar a geometria e a arquitetura para abrir uma comunicação com o além. É exatamente isso que eles fazem, tá? Esse que é o verdadeiro conhecimento deles. E por isso que eles são os construtores, né? E a Bíblia é muito legal quando fala a carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, ela fala assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a principal pedra de esquina. Pedra de tropeço para os que tropeçam na palavra, mas uma pedra de fundamento para aqueles que creem. Ok? Olha que interessante isso. A Bíblia diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal pedra de esquina. Sabe o que significa isso? Os construtores recusaram a Cristo, mas Cristo veio a se tornar a pedra mais famosa de todas. Ok? A Alessandra está perguntando o que é a Arca. A Arca é nosso serviço de assinatura, tipo a Netflix dos meus conteúdos, onde não apenas você tem acesso a mim, a gente conversar ali, eu tirar suas dúvidas, mas tem uma série de cursos ali para você. Vou dar um exemplo: Donald Trump, cristão anticristo, relocação estratégica, o que fazer para estar bem protegido numa situação como essa que está vindo no mundo. Os controladores do mundo, para você entender quem manda no planeta e como eles mandam, para você não ser enganado. A jornada do leitor, como se tornar um leitor estratégico, o curso que deu origem ao livro. E também o que a gente tem mais ali? A gente tem o Nephilim Stargates, aí eu explico isso tudo que a gente está falando. E a gente tem também as Crônicas de Ted Gunderson. Crônicas de Ted Gunderson é um dos maiores red pill que você já viu na tua vida, que é a história de um ex-diretor da FBI chamado Ted Gunderson e as coisas inacreditáveis que ele descobriu na sua vida como um agente do FBI. Então, a torre John Hancock é um trapezoide. E aqui no topo morava o bispo de Chicago. E o bispo de Chicago dizia que gostava de morar lá porque lá em cima tinha uma vibe legal. Ok? Deixa eu contar um segredo para você. Você sabia que lá em Chicago tem um dos maiores líderes ocultistas do planeta Terra e ele é diácono da igreja anglicana, da igreja episcopal? Ou seja, a rosa e a cruz. A rosa, segredo, o oculto, símbolo do segredo, devido às suas várias camadas e pétalas, representa as ordens iniciáticas. A rosa com a cruz, o cristianismo, misturando o cristianismo com esoterismo, com o ocultismo, ok? Então, John Hancock Tower é um trapezoide com um chifre em cima, beleza? Construída por pessoas que têm esse conhecimento esotérico espiritual. Agora, você sabia que na igreja do Demo, a igreja do Demo lá do Anton LaVey, você já ouviu falar no Anton LaVey? Tá? Coloca aí se você já ouviu falar no Anton LaVey, tá? Eu vou ler o seu nome, beleza? Anton LaVey. Anton LaVey foi o cara que criou a igreja do Demo, beleza? E era uma igreja que era frequentada por boa parte dos artistas de Hollywood. Douglas Campos falou que conhece, Aldinei também, Regis, Ivolenda, Thales, o Derek, obrigado aí pelo apoio aí. Será que as pirâmides podem ter sido construídas com tecnologia antiga? Claro, e aí usa essa tecnologia escondida, será possível descobrir um dia? Muito provavelmente, Derek, as sociedades ocultas já sabem esses segredos aí, é porque eles não abrem pra gente. Rick Portman, família Toledo, todo mundo conhece aí o Anton LaVey. Anton LaVey é o cara fundador da igreja do Demo, né? Inclusive, o vice-presidente da igreja do Demo era um cara chamado Michael Aquino. E Michael Aquino, como eu falei no podcast lá, ele achou muito light a igreja do Demo e ele criou um outro grupo chamado o Templo de Sete, que ele diz que é mais cascudo, né?
E você sabia que quando uma pessoa entra para a igreja do demo e ele chega ao terceiro nível, sabe qual é o nome do terceiro nível da igreja do demo? Lá como eles chamam, né? Na maçonaria, por exemplo, o terceiro nível, né, que conclui a loja azul, é o mestre maçom. Na igreja do demo, o terceiro nível, sabe qual que é? É a ordem do trapezoide. The Order of the Trapezoid. Ou seja, trapezoide, símbolo místico ocultista, muito presente em Washington e em Chicago. John Hancock Tower é um exemplo disso, beleza? Então, queridos, só para você não ser inocentes, né? A Bíblia, Jesus nos ensina, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Cristão não é bobinho, cristão é o cara que, né? É o cara que tá ali sintonizado e ligadaço nas coisas, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos o poder da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, variedade de língua, interpretação de língua, operação de maravilha, discernimento de espírito e por aí vai, né? Então a gente enxerga além quando a gente está em comunhão com Deus, porque presta atenção, Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio dos seus profetas. A Cláudia está perguntando qual é o nome da igreja dos vampiros lá em Chicago. Então, pessoal, esse é um assunto, eu vou dar uma dica para vocês, que é tratado numa série de palestras, que são essas aqui, ó. Interview with an Ex-Vampire, que é uma entrevista com William Schnoebelen, que foi, entre outras coisas, né? O cara foi Wicca, o cara foi maçom, o cara foi do rito de Memphis e Misheim, o cara foi sacerdote druida, ele foi mormon, e ele foi quase que tudo ele foi bispo da Old Roman Catholic Church, da antiga igreja romana, que é um ramo colateral da igreja católica, um ramo holandês, onde os padres podem ter esposa. Então o cara foi tudo isso. William Schnoebelen nessa série, isso aqui é uma série de DVDs, esses vídeos tem na internet, mas estão em inglês, tá? Isso aqui é uma série com 9 DVDs, ok? E eu tenho esse material aqui desde que eu sou adolescente, né? Ao final da minha adolescência. Aqui ele conta sobre essa igreja em Chicago. É uma igreja que é uma igreja vinculada à igreja ortodoxa russa, mas é uma igreja que foi dominada por esotéricos, né? Esotéricos ali que detêm esse conhecimento que vem do mundo antigo, mas passa pela Valáquia, né? A Valáquia, que é o lugar lá do Vlad Tepes, né? O empalador. Então, Valáquia, para quem não sabe, né, é uma província lá da Romênia, né, situada no norte do rio Danúbio, e é subdividida ali na Muntênia e Outênia, né? E eles tinham uma luta constante contra o Império Otomano, né? E diversas vezes, né, impediram o avanço do Império Turco-Otomano sobre a Europa. E é ali que surge aquela lenda do Vlad Tepes, né? Vlad, que virou o Drácula, né? O Conde Drácula, porque ele tirava ali a sua força da Ordem do Dragão. Então, queridos, vamos fazer uma parada. Me pediram para falar sobre essa igreja vampírica lá de Chicago. Vamos fazer o seguinte. Isso não estava no script e é um assunto muitíssimo pesado, tá? Esse é um assunto pesadérrimo. A gente vai ter que falar de coisas aqui que é de arrepiar o cabelo da nuca. Vamos fazer o seguinte, então. Os vídeos, esses 9 vídeos estão na internet. Tá bom? Qualquer um pode assistir, só você botar aí na internet. Interview with an Ex-Vampire, beleza? Se você botar isso aqui no Google, no YouTube, você vai achar as 9 entrevistas. Elas estão lá. Mas eu quero explicar para vocês o que eu acho dessa história e eu vou explicar essa história em detalhe. Mas isso vai ter que ser lá na Arca. Pode ser? A gente vai ter que ir lá para a Arca agora. Beleza? Aí você fala assim, poxa, Daniel, mas só lá na Arca não dá para falar desse assunto aqui. É muito pesado, vai envolver coisas grotescas. A gente vai falar de coisas gore, coisas viscerais, ok? Então, queridos, fica o convite para você assinar a Arca, porque a Arca existe para isso. Todas as vezes que eu falava com vocês, poxa, isso não dá para falar aqui, os caras falavam, pô, arruma um lugar onde dá para falar.
eu arrumei a Arca. Lá na Arca você tem acesso a centenas de cursos, você vai ter aulas novas de segunda a sexta, você tem palestras minhas, você tem tudo ali, tá bom? R$ 59,90 por mês é um lanche que você faz no McDonald's, ok? Então vamos lá para a Arca agora, que eu vou explicar tudo para vocês sobre a Igreja Vampírica de Chicago, segundo William Schnoebelen, que disse que foi membro desse grupo. Vamos lá? Queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Inclusive, ó, o Douglas Campos está lembrando que tem um livro em português, Entrevista com Ex-Vampiro. É difícil de achar, mas tem. Eu tenho esse livro, mas eu emprestei para alguém e ele desapareceu. Então, esse conteúdo está aí, você pode acessar. Mas eu quero dizer para vocês o que eu acho disso e o que realmente está por trás disso. Beleza? Queridos, forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas, tem que é bom, a gente vai lá para a Arca agora. Um abraço, galera, obrigado pela audiência aí. Deus abençoe vocês.